O Warp, o advir de todo mal. Lá toda característica mais vil dos seres pensantes toma forma física, seja como demônios ou como deuses. E um desses deuses só teve sua gênese pelo hedonismo de uma só raça. No nascimento de Slaanesh, o imponente Império Eldari tremeu. Muitos fugiram para longe com vergonha de seu passado, mas um grupo em específico se apresenta como os Piratas do Imaterial, ou os Lordes da Dor. Apertem seus cintos, senhores, porque hoje a gente vai falar dos Drukhari. We raid, kill, take. Eldari, we are no more. Today we are Drukhari. And this planet is ours. Os Drukhari, também conhecido como seres sombrios no léxico Eldari ou como Eldar negros pelos estrangeiros, são uma facção Eldari corrompida e amaldiçoada. Eles representam um lado mais sádico e cruel da antiga raça dos Eldari, sendo os equivalentes maliciosos dos Asuryani. Assim como seus primos dos mundos naves, os Drukhari são uma espécie alienígena altamente avançada e de aparência esguia e etérea. No entanto, ao contrário dos Asuryani, que seguem um caminho de disciplina e controle, os Drukhari entregam seu hedonismo extremo e a brutalidade. Suas forças militares se destacam pela velocidade e tecnologia avançada, utilizando veículos antigravidade como Raiders e Ravagers para ataques rápidos e devastadores. No entanto, sua resistência física e seus números são limitados. Eles se movem rapidamente pela galáxia através da Rede, ou o Webway, um labirinto interdimensional que lhes permite atacar sem aviso e desaparecer antes que o inimigo possa reagir. Ao contrário das outras civilizações da galáxia, os Drukhari não habitam planetas, mas sim a sua imensa e perversa metrópole, chamada de Comorra, localizada dentro do Webway. Sua sociedade é baseada na pirataria, escravidão e tortura, alimentando-se do sofrimento dos outros para satisfazer uma fome sobrenatural chamada de a sede. Sem um sol para iluminá-los, sua pele é pálida como a morte, e seus corpos são moldados para combate à violência, tornando-os fisicamente mais fortes que os Asuryani. Apesar de sua beleza sinistra, eles são verdadeiros monstros, cujas almas vistas por um psíquico revelam um vazio negro insaciável. Diferente dos Eldari dos mundos nave, os Drukhari rejeitam o uso de poderes psíquicos, pois sabem que qualquer manifestação desse tipo atrairia ainda mais a atenção de Slaanesh, a divindade sombria que anseia por suas almas. Assim vivem uma existência cruel e impiedosa, buscando constantemente novas vítimas para prolongar sua própria sobrevivência. 10.000 anos atrás, em meio aos gritos apocalípticos de um deus recém-nascido, o grandioso Império Eldari caiu em ruína. No entanto, os arquitetos dessa catástrofe escaparam do pior de sua fúria, ocultos nas profundezas do Webway. Ali, nas sombras, permanecem até hoje, uma raça de monstros impiedosos, condenados a sofrer uma sede eterna pelo sofrimento alheio. Os Drukhari são os descendentes diretos da sociedade Eldari no seu auge, quando sua civilização era a mais avançada da galáxia. Sua queda foi total e definitiva, afastando-os da graça e mergulhando-os em uma existência de perversidade e depravação. A civilização Eldari outrora dominou a galáxia, rivalizando até mesmo com os antigos deuses estelares, os Catan. Porém, no 41º milênio, as diversas facções remanescentes são apenas sombras pálidas de sua antiga glória. Os Drukhari surgiram das atrocidades e do caos que acompanharam a queda dos Eldari. Um evento cataclísmico que exterminou trilhões de sua espécie e rompeu a barreira entre o espaço real e a disformidade, dando origem ao deus do caos Slaanesh. Antes da queda, os Eldari haviam refinado sua tecnologia a ponto de remoldar planetas e extinguir estrelas à vontade, eliminando a necessidade de trabalho ou esforço físico. Entregues à arrogância, passaram a viver apenas pelos prazeres e distrações, buscando escapar do tédio que corroía suas existências imortais. A psique Eldari é uma dualidade intensa, capaz de exterminar tanto êxtases divinos, quanto sofrimentos profundos com uma intensidade superior à de qualquer outra raça estelar.
Sua inteligência e percepção são incrivelmente aguçadas, permitindo-lhe sentir e compreender o universo em níveis muito além dos humanos. No entanto, esse mesmo potencial também os tornou vulneráveis à corrupção absoluta. Os mundos centrais do Império Eldari transformaram-se em centros de autoindulgência, onde o único propósito era a busca do prazer extremo. Sects conhecidos como os Cultos do Prazer surgiram, dedicando-se à exploração de sensações cada vez mais intensas e transgressoras, até que suas práticas degeneraram em violência e sacrifícios ritualísticos. Diante dessa decadência, alguns Eldari rejeitaram a loucura que consumia sua raça e fugiram. Os Exoditas buscaram refúgio em mundos virgens, enquanto os Eldari nos mundos naves construíram gigantescas cidades estelares para preservar sua cultura longe da corrupção. Entretanto, os mais degenerados estavam os aristocratas do Império, que possuíam tempo e recursos para explorar os limites do excesso. Esses senhores dos cultos do prazer mudaram-se para o Eboi, criando enclaves secretos onde suas práticas sombrias continuaram a crescer, protegidas do olhar externo. Sem perceber, alimentavam com suas emoções intensas a formação de uma entidade malévola no ar, um deus nascido de sua própria corrupção. Por milênios, essa onda de depravação e egoísmo reverberou pelo Imperium, acumulando energia até atingir um ponto crítico, quando a entidade finalmente despertou. Sua fome por almas era insaciável. O nascimento de Slaanesh foi uma explosão de destruição, consumindo a essência de incontáveis, em um único momento despedaçando seu império para sempre. Os poucos que sobreviveram fugiram espalhando-se em facções fragmentadas. Os Drukhari, porém, permaneceram na rede, escapando da aniquilação imediata, mas condenados a um destino ainda mais cruel. Para evitar serem devorados por Slaanesh, passaram a consumir a dor e o sofrimento de outros seres, prolongando sua existência às custas da tortura e da escravidão. Assim, a tragédia da queda não apenas destruiu os Eldari, ela deu origem a monstros eternos que vivem perpetuamente na sombra do próprio pecado. A gestação psíquica de Slaanesh durou milênios, coincidindo com a era da tecnologia e a era dos conflitos da humanidade. Durante esse período, a decadência dos Eldari atingiu níveis insustentáveis, com os cultos do prazer se entregando à violência cada vez mais extrema. O derramamento de sangue tornou-se comum, e a necessidade dos Eldaris foram transformadas em arenas de massacre e depravação. Essa loucura alimentou o Arp até alcançar um ponto crítico, resultando no nascimento abrupto de um novo deus. Com um grito apocalíptico, Slaanesh rasgou o coração do Império, desencadeando uma onda psíquica que consumiu bilhões e trilhões de almas. Esse cataclismo não apenas extinguiu a maior parte da espécie Eldari, mas também criou a fenda colossal conhecida como o Olho do Terror, condenando os mundos centrais dos Eldari a tornarem-se os sinistros Clone Roads. Aqueles que sobreviveram foram poucos, os Exoditas que haviam fugido para os mundos virgens e os Craftworld Eldari que se afastaram a tempo da devastação, escaparam da ruína imediata. No entanto, os membros dos cultos do prazer que haviam se isolado no labirinto da rede não sentiram a destruição física do Império, mas sim uma condenação diferente e mais sutil. Presos na sub-realidade do Eboi, suas almas não foram devoradas instantaneamente por Slaanesh, mas começaram a ser drenadas lentamente pela nova divindade. No entanto, ao invés de buscar redenção ou arrependimento, esses Eldari mergulharam ainda mais em sua busca por prazer e excesso, ignorando as consequências. Perceberam que podiam retardar a perda de suas almas ao infligir sofrimento extremo aos outros, absorvendo a energia gerada pela dor para sustentar sua existência. Assim, adotaram uma nova forma de sobrevivência, sustentando-se por meio da crueldade e da tortura. Foi assim que os Drukhari nasceram, uma raça de assassinos sádicos e torturadores que se alimentam do sofrimento alheio para evitar a própria extinção. Com o tempo, descobriram que esses métodos não apenas os mantinham vivos, mas também lhes concediam uma espécie de imortalidade, desde que continuassem a consumir a dor dos outros seres. 10.000 anos depois, no 41º milênio, a sede de Slaanesh ainda os assombra. Eles trocaram uma morte rápida por uma eternidade de fome insaciável e vazio absoluto, presos em um ciclo interminável de egoísmo e crueldade. Komora nasceu como a maior e mais influente cidade portuária do Eboi, capaz de conectar frotas inteiras aos mundos mais importantes do Império Eldari.
por meio de seus inúmeros portais. Devido à sua posição estratégica, essa metrópole tornou-se essencial para toda a civilização Eldari, permanecendo fora da autoridade de qualquer conselho ou facção específica. Sua autonomia a transformou em um refúgio para aqueles que desejavam agir longe dos olhos vigilantes do Império. Com o tempo, Comorra se expandiu incessantemente, absorvendo outras cidades portuárias, domínios privados e sub-reinos do Eboi. Os lordes decadentes que governavam essas torres e salões prosperaram junto com a cidade, atraindo cada vez mais Eldari para os seus cultos sombrios. Após a queda dos Eldari, os sobreviventes dos cultos do prazer se reuniram nas profundezas do Eboi e lançaram as bases para a Comorra moderna, um novo império sombrio construído sobre os alicerces da antiga cidade portuária. Hoje, Comorra é um reino de sofrimento e morte, onde os Drukhari lançam incursões devastadoras pela galáxia, capturando incontáveis vítimas para seus propósitos cruéis. Mestres da tortura e da degradação, eles extraem seu sustento psíquico do sofrimento alheio, prolongando ao máximo a dor de suas presas para aumentar o seu próprio poder. Aqueles que se alimentam regularmente irradiam a sua aura e fúria ameaçadora. Seus corpos restaurados à juventude e beleza, mesmo enquanto suas almas apodrecem sob a superfície. Já os Drukhari privados dessa energia degeneram rapidamente, suas formas físicas murchando enquanto buscam desesperadamente novas vítimas para saciar sua sede insaciável. Assim, eles perpetuam um ciclo interminável de dor e depravação, assegurando sua sobrevivência às custas de miséria de incontáveis seres. Se um viajante de alguma forma rompesse as runas protetoras de Gomorra, ele primeiro testemunharia os reinos tributários da Cidade Sombria, oscilando e se distorcendo ao seu redor. Esses domínios vassalos surgem à distância como miragens cintilantes, apenas para num piscar de olhos se projetarem assustadoramente próximos, revelando seus palácios e minaretes retorcidos. Aventurar-se sem convite por essas regiões é assinar sua própria sentença de morte, pois nela habitam os Cabals Drukhari, ferozes e territoriais. São piratas cruéis que vivem apenas para infligir dor e não toleram intrusos. Criaturas ainda piores espreitam nas sombras distorcidas ou cortam céus em caçadas implacáveis. Esses são os domínios ocultos onde os Drukhari tramam seus rituais profanos e intrigas perversas. Legados de uma era de excessos que antecedeu a queda, com o passar dos milênios, Comorra subjugou ou destruiu todos esses reinos vassalos. E agora, nos salões dourados e nas câmaras de tortura de seus sub-reinos, os mesmos Eldari que condenaram a sua espécie à ruína ainda riem das advertências sombrias de seus primos dos mundos fora. Ao longo dos milênios, Comorra cresceu de suas origens ocultas para se tornar um pesadelo galáctico. Essa expansão foi impulsionada principalmente pelas maquinações de Asdrubal Vect, do Cabal do Coração Negro, que ascendeu da escravidão para se tornar o verdadeiro Senhor Supremo da Cidade Sombria. 4.000 anos padrão após a queda dos Eldari, no período que a humanidade se chamava de M35, Comorra enfrentou sua pior provação desde sua fundação. A cidade foi alvo de uma invasão em larga escala por algumas das forças mais elitistas do Império. Essa batalha catastrófica levou ao colapso do domínio das antigas casas nobres dos Eldari, substituindo-as por uma cidade dominada pelas Cabals, sob o comando de Vect. Antes de sua ascensão, Vect era um mero escravo Eldari, mas sua astúcia e ambição assassina o levaram a fundar o Cabal do Coração Negro. Quando consolidou seu poder, os aristocratas Trueborn dos Drukhari já o viam como uma ameaça real. Seus maiores rivais eram as casas Zillian, Kraliak e Ithilien, que controlavam os altos escalões de Comorra para derrotá-las. Para derrotá-las, Vect urdiu um plano audacioso, manipulando seus inimigos para atrair a ira do próprio Império da Humanidade contra os seus adversários. A semente da invasão imperial foi implantada na região do Golfo Desaderiano, um espaço selvagem, onde inúmeras naves humanas desaparecem sem explicação. Na realidade, havia ali um vasto portal para o labirinto do Eboi, oculto nos campos holoésticos que o faziam parecer uma simples anomalia luminosa. Esse portal era o ponto de partida das frotas piratas de Comorra, sempre à espreita das presas incautas. Vect aumentou exponencialmente a frequência dos ataques Drukhari na área, capturando naves e devastando mundos humanos próximos. Seus críticos o chamaram de insensato por provocar o Colosso Imperial, mas tudo fazia parte de seu plano meticuloso.
A resposta imperial veio lenta, mas certeira. Uma nave dos capítulos dos Salamanders que investigava a região em busca de relíquias do primarca Vulcan acabou capturada pelo Cabal de Vect. Esse evento desencadeou uma reação em cadeia, que resultou na chegada de uma força de Space Marines à própria Comorra. A invasão começou com uma ofensiva brutal, com cápsulas de desembarque chovendo do céu e arrasando as ruas da cidade. Os Drukhari reagiam com fúria, lançando enxames de Illions, motoqueiros, Reaver e mercenários nas arenas Witch para conter esses invasores. Enquanto a batalha se desenrolava, Vect alimentava esse caos, funcionando como um artífice de tudo isso, sacrificando elementos dissonantes de sua própria cabal e atraindo os ataques para as casas nobres rivais. No ápice do conflito, as forças imperiais conseguiram escapar com seu prêmio, deixando um rastro de destruição. No vácuo de poder deixado pela queda das casas nobres, Vect consolidou sua supremacia. Ele transformou a estrutura de um poder da Cidade Sombria, substituindo a aristocracia tradicional pelo domínio meritocrático dos Cabals. No século seguinte, seu controle se tornou absoluto, e qualquer um que ousasse desafiá-lo encontrava um destino inevitável: a morte. Assim, o Cabal do Coração Negro ascendeu ao topo de Comorra, e Asdrubal Vect selou sua posição como Senhor Supremo da cidade e do povo Drukhari. O setor Calixis e a extensão de Cronos possuem uma certa importância para os Eldari, ainda que há milênios eles não mantenham uma presença significativa na região. No entanto, os mundos daquela vasta fronteira ainda estão entrelaçados por milhares de passagens e túneis do Webway, conectando sistemas estelares e planetas. Hoje esses túneis foram retorcidos e rasgados pela pressão psíquica das tempestades do Warp, que dividem o setor Calixis e a extensão de Coronos. Embora os misteriosos rituais dos Harlequins tenham selado muitas dessas passagens aéreas, outras permanecem abertas às marés do Warp, infestadas por criaturas vis e efêmeras. A maior concentração desses túneis danificados se encontra ao redor da fenda do Warp, conhecida como Vórtice Uivante. Este abismo é lar de incontáveis adoradores de demônios e mutantes, que vivem e morrem sob os caprichos dos senhores da guerra e feiticeiros sedentos por assassinato e dominação, em nome de seus deuses sombrios. Embora essa seja uma fonte abundante de escravos e vítimas para as investidas das cabalas Drukhari, a presença esmagadora daquela que tem sede dentro da tempestade torna esse domínio extremamente hostil para os Drukhari. Contudo, suspenso entre o Vórtice Uivante e a extensão de Coronos e o Webway existe uma ilha relativa, onde várias facções de Drukhari estabelecem um refúgio retorcido. Nesse ponto encontra-se o Nexus das Sombras, um posto avançado dos Drukhari construído sobre um vasto e antigo artefato tecnológico. 3 grandes cabalas Drukhari operam nos túneis e as passagens que atravessam o setor Calixis, a extensão Coronos e o Vórtice Uivante. A mais proeminente delas no coração de Nexus é a Cabala da Garra Estilhaçada, e as outras Cabalas dos Espinhos Sombrios e a Cabala da Aflição Carmesim, que são de inclinação mais mercenária, frequentemente vendendo suas habilidades letais para outras raças em troca de recursos ou oportunidades de ascensão. A Cabala da Aflição Carmesim opera principalmente no setor Calixis, evitando a concorrência direta com os Espinhos Sombrios para não despertar sua ira. Além dessas facções, há numerosos outros grupos, como o Culto da Lâmina Murcha, que controla as fossas sangrentas do Nexus das Sombras, e a Hélice Saturada, um coven de homunculi que conduz experimentos grotescos a partir dos Nexus. Os homunculi são os cientistas da parada, basicamente. Os Drukhari que operam próximos ao Nexus das Sombras estão sempre em movimento, navegando em frotas de naves estelares ou viajando em pequenos grupos a bordo de skimmers ágeis através do labirinto impossível do Webway. Eles retornam ao Nexus apenas para trocar suas presas atormentadas por suprimentos ou para substituir guerreiros caídos. Frequentemente cruzam caminho com piratas e saqueadores de outras espécies, especialmente as flotilhas alinhadas ao caos do Vórtice Uivante e de bases isoladas como o Uniquity. Embora poucos tenham conhecimento de localização do Nexus, alguns renegados receberam esse privilégio para comerciar escravos, conhecimento sombrio e tecnologias profanas. Para a extensão Coronos, os Drukhari são uma praga implacável. Space Marines, mercadores e até mesmo os audaciosos Rogue Traders temem as silhuetas de suas naves e a crueldade sem limite que demonstram com todas as suas formas de vida, inclusive com seus próprios semelhantes.
A esfera Gallian sobre a qual o Nexus da Sombra é construído é uma relíquia humana esquecida da Era da Tecnologia, do tamanho de uma pequena lua, e coberta por torres e antenas. A esfera foi criada ao redor de um núcleo sólido, os restos de um asteroide rico em minerais, que seus sistemas automatizados continuam a erodir lentamente para expandir sua estrutura. Nem os habitantes zenos da esfera, nem poucos exploradores do Império que tiveram a oportunidade de estudá-la, conhecem seu verdadeiro propósito. O mistério de como ela entrou na Webway também permanece sem solução. Pode ter vargado através de um portal Webway ou sido atraída por um deles devido aos antigos protocolos de seus cogitadores, que poderiam ter identificado uma brecha na Webway como um fenômeno celeste digno de análise. Alternativamente, alguma força desconhecida pode tê-la movido para dentro do Webway, por razões insondáveis, flutuando sem rumo por eras, e a esfera acabou presa em um vórtice de energias antigas e campos de força alienígenas, tornando-se um mero fragmento de uma era de iluminação há muito tempo esquecida. Foi Salaine Morn e a Cabala dos Espinhos Sombrios que redescobriram a esfera de Gallian e decidiram aproveitá-la. Exilada de Gomorra, a Arconde passou por muitos anos vagando pelo Webway com sua frota, saqueando mundos e buscando um refúgio para chamar de seu. A esfera, com sua localização bem escondida e tecnologia ancestral, parecia o local ideal. No entanto, suas defesas automatizadas e legiões de servitores guardiães se mostravam fortes demais para a Cabala enfrentar sozinha. Assim, Salaine forjou uma aliança, com Zygarde Kull e a Cabala da Garra Estilhaçada, juntos purgaram a cidade de suas antigas defesas humanas, destruindo o que não podia controlar e selando as áreas inabitáveis. Muitos após conquistar uma zona de pouso e desativar as defesas orbitais envelhecidas, levou anos para que os Drukhari esculpissem o espaço necessário para construir sua cidade. Novos setores eram constantemente liberados para acomodar os recém-chegados, muitas vezes à custa de milhares de escravos usados como bucha de canhão, para esgotar as munições de torretas de defesa antes que fossem destruídas. Xenos e outras raças também foram permitidas no Nexus, mas tiveram que limpar suas próprias áreas de habitação. Desde a fundação, o Nexus das Sombras rapidamente se tornou o centro de comércio e uma base de operações para incursões. Sua proximidade com a extensão de Coronos e o setor Calaxes abriu uma nova oportunidade para os cravagistas e saqueadores Drukhari, permitindo-lhes atingir um mundo antes inacessível ou perigoso demais para atacar através dos fragmentos instáveis do Webway. Embora muitos Drukhari de Gomorra desprezassem o lugar de seus habitantes exilados, Xenos e hereges do Vórtice o Ivante como o veem refúgio valioso. Longe do alcance do Império, Salaine Morn recebeu essas facções de braços abertos, aproveitando da riqueza e influência que traziam, além da proteção contra possíveis rivais. Contudo, não foi um inimigo externo que a destituiu do poder, mas sim seu próprio aliado, Zygarde Kull, que a atraiu e a exilou novamente no Webway, antes que ela pudesse fazer o mesmo com ele. Para a maioria dos habitantes do Nexus, essas mudanças de liderança teve pouco impacto, especialmente para os escravos, que, para com o Arconde Drukhari, é tão cruel quanto qualquer outro. Amargurada e ainda mais perigosa, Salaine e a Cabala dos Espinhos Sombrios agora se voltam ao trabalho mercenário, vendendo seus talentos letais aos inferiores enquanto tramam seu retorno ao poder. O reino oculto de Gomorra foi abalado até seus alicerces com a chegada da Grande Fenda, que foi chamado pelos Eldari de Dathedian, ou de Junção, trazida por Yevrain na Noite das Revelações, quando o deus dos mortos Inyad começou a despertar. Para Asdrubal Elvect, essa catástrofe representou um golpe em seu controle sobre a sociedade Drukhari, um insulto que ele não poderia ignorar. No entanto, o Supremo Senhor de Gomorra estava diante de um dilema. Atacar Yevrain diretamente seria admitir que ela era uma ameaça real ao seu domínio. Em vez disso, Vect teceu uma rede de intrigas e manipulações, incitando Cabalas, Covens e Remúnculos e até o culto dos Witches a se voltarem contra os Yannari sem jamais perceberem que estava cumprindo sua vontade. O conflito se espalhou pelas sombras de Gomorra, e um dos episódios mais brutais desse confronto ocorreu na Torre Uivante, onde o Marquês Vulcar, do Cabal dos Senhores dos Espinhos de Ferro, viu uma oportunidade para eliminar seus rivais ao mesmo tempo minar os Yannari. Suas forças lançaram-se contra a fortaleza dos Cabals das Esperanças Envenenadas, suspeita de ter se voltado para a causa de Yevrain. A batalha foi feroz, esquadrões de ataque deslizaram através da névoa esverdeada, enquanto os defensores da Torre Uivante retaliavam com disparos de energia sombria e rajadas de estilhaços venenosos. Apesar da resistência feroz dos fanáticos Yannari, a chegada de Vulcar e sua guarda pessoal selou o destino da fortaleza. Os seguidores de Inyad foram aniquilados, e a guerra civil em Gomorra só se intensificou.
A fúria de Vect não se limitou a semear conflitos entre os Drukhari. Ele também colocou um preço incompensável pela cabeça de Yvraine, atraindo caçadores de recompensas e mercenários para sua tribo. O mais perigoso deles foi Drazar, o mestre das lâminas, que seguiu Yvraine até os fogos sagrados de debate dos mundos astronave de Saimhan, surgindo de um portal oculto do Ebo e quase a executou com um golpe letal. No último instante, porém, seu golpe foi aparado pela Fênix Jainzar. O combate que se seguiu espalhou-se por ruínas ancestrais do antigo Império Eldar. Embora Jainzar fosse uma guerreira excepcional, Drazar era a própria personificação do combate. Ainda assim, Yniad tinha planos para ser sua sacerdotisa, e com a graça dos deuses mortos, Jaizar lutou com velocidade e habilidade sobre-humana para defender Yvraine. Por mais que Vect tramasse sua morte, a sacerdotisa do Sucerane não cairia tão facilmente. Além disso, outras tentativas de assassinar Yvraine foram orquestradas, muitas delas com o desenvolvimento dos Homunculi, antigos aliados de Asdrubal Vect, que desejavam preservar a ordem estabelecida em Comorra. O Coven dos Profetas da Carne, seguidores do insano escultor de carne Urim Hakart, criou uma punição grotesca: deformar um transgressor até que sua aparência e postura, até mesmo odor, se assemelhassem aos de humano. Para os Drukhari, essa era uma abominação indescritível, que sofriam tal destino e imploravam por redenção. Vect, vendo isso uma oportunidade sádica, convenceu Hakart de usá-los como espiões. Assim, quando Yvraine pregava o credo dos Yannari aos Pathfinder Alatok nos picos de Godre Sekhmet, um ataque surpresa do Astra Militarium revelou uma armadilha. Cortados pelo fogo da artilharia e cercados pelos mercenários Drukhari, os Yannari foram massacrados, traídos pelos falsos humanos, infiltrados entre os imperiais. Somente a manifestação do Icarne, atraído pela carnificina Eldari, permitiu que Yvraine e seus comandantes escapassem para o Ebo, frustrando mais uma vez os planos supremos do Senhor de Comorra. E assim, a história dos Drukhari é marcada por intriga, traição e uma luta constante pela sobrevivência. Não apenas contra seus inimigos, mas também contra seus próprios impulsos e decadência. Ao longo dos milênios, eles continuam a ser uma das raças mais cruéis e manipuladoras da galáxia, com suas disputas internas e seus jogos de poder tão perigosos quanto suas incursões sangrentas. Embora o reinado de Asdrubal Vect ainda persista, ele não é mais incontestável, e novas ameaças como os seguidores de Yniad começam a desafiar seu domínio. No fim, os Drukhari não são apenas uma raça que vive da dor e do sofrimento alheio, mas também um reflexo do que acontece quando o egoísmo e a busca pela imortalidade descontrolada consomem toda uma civilização. O futuro de Comorra permanece incerto, mas uma coisa é clara: enquanto houver vida, haverá Drukhari, sempre buscando mais dor e mais poder. Por hoje é só, galera. Eu gostaria de agradecer pelo suporte que vocês vêm me dando, e de novo eu peço para vocês dar uma ajudada aí pro canal, dando aquele compartilhar, dando um like, se inscrevendo, porque isso tudo aí ajuda bastante. Fiquem seguros e até mais ver.